SAF e a recuperação judicial. Puxando um pouco, né, no histórico dos nossos clubes, né, o que são os clubes de futebol no Brasil? Geralmente os clubes de futebol eles são centenários, né, ou seja, eles têm mais de 100 anos, né, como é o caso do próprio Santa Cruz. E esses clubes eles nasceram por meio da iniciativa de certas pessoas que se uniram, né, em torno de um propósito comum, que no caso era a atividade de lazer. Ou seja, eles formaram ali um time de futebol e esse time de futebol começa a angariar torcedores e, enfim, disputar campeonatos, né? O Santa Cruz, por exemplo, um clube que tem uma torcida apaixonada e muito numerosa, né? Isso aí é conhecido por todos, todo o Brasil admira o Santa Cruz justamente pela paixão da sua torcida. O que acontece ao longo dos anos? Ao longo dos anos, essa atividade que era muitas vezes gerida de forma muito simples, né? Ou seja, eu não necessariamente dedico a minha atividade profissional ao clube de futebol. Eu sou advogado e divido a minha atividade profissional com o clube de futebol. Ou seja, no final do dia, eu passo no clube de futebol, assino os papéis e vou embora para minha casa. Os clubes de futebol no Brasil sempre foram geridos dessa maneira. E os cargos de gestão, eles são ocupados ou eles foram ocupados ao longo dos anos, isso não só no Santa Cruz, mas em todo qualquer clube, pelos próprios torcedores desse clube. São pessoas que eram associadas, né, e muitas delas, né, o avô fundou o clube, depois o título passou para o pai, foi para o filho, enfim. E há uma sucessão, e aí criam-se os grupos políticos dentro dos clubes, né, que a gente conhece tanto, e essas pessoas passam a gerir esses clubes, mas não de maneira, que a gente diz, não de maneira profissional. E aqui é bom frisar que a gente não entra aqui no mérito de dizer que a administração é boa ou ruim. A gente está dizendo que a administração é profissional ou amadora. Uma administração profissional é aquela em que há pessoas dedicadas exclusivamente ao clube de futebol. Né? Ou seja, a minha profissão é ser presidente do clube de futebol. Isso é uma gestão profissional. Eu dedico a minha atividade integralmente ao clube de futebol. Agora, se eu divido parte do meu tempo com a minha atividade profissional principal e parte do tempo com o clube de futebol, não é uma gestão profissional, é uma gestão amadora. Ou seja, eu não sou remunerado por aquilo, né? Eu não dedico o meu tempo, boa parte do meu tempo, a administrar esses clubes. E o que aconteceu ao longo do tempo? A atividade de futebol ficou muito complexa. Hoje em dia, para você gerir um clube de futebol, para fazer com que ele participe das competições, para criar um elenco competitivo, para fazer com que ele tenha um desempenho, por exemplo, até na parte médica, um desempenho fisiológico, físico, um desempenho financeiro, que dê a ele a possibilidade de disputar, né, o lado de cima da tabela, isso demanda um profissionalismo. E os clubes, geralmente, administrados por torcedores, o torcedor ele quer sempre que o seu clube seja o melhor do mundo. E ele não pensa muito nessa questão da financeira. Né? E aí, o que ocorre ao longo do tempo? Esses gestores começam a gastar o dinheiro do clube, muitas das vezes um dinheiro que não existe. Vamos supor, aqui, né, o exemplo que o Ayub me denunciou aqui, falando que eu sou flamenguista. Quando o Flamengo contratou o Ronaldinho Gaúcho... Uma observação que você tem que falar, eu não posso me furtar. Você vê que isso já é espontâneo dele, né? Me já denunciou. Faz. Denúncia no mundo do direito é uma peça inicial pela prática de um crime. Então, o próprio Pedrinho reconhece que ele, trilhando pela linha do Flamengo, brincando, porque o Flamengo é um exemplo de futebol, é um exemplo de estrutura que foi pensada, foi gestada, foi gerida e chegou onde chegou. E então, tem que continuar. Desculpe, é só a brincadeira para quebrar aqui a formalidade. Claro. Isso tem uma conexão direta ao que eu ia dizer. O Flamengo é um exemplo hoje, de 2013 para cá. No entanto, antes de 2013, o Flamengo, todo mundo reconhecia o potencial do Flamengo pelo tamanho da sua torcida, assim como o Santa Cruz é um clube gigantesco em termos de torcida. No entanto, o Flamengo não conseguia se organizar, o Flamengo não conseguia disputar os principais campeonatos, o Flamengo não conseguia estar do lado de cima da tabela.
E muitas das vezes os gestores que lá estavam tomavam decisões como torcedores e não como gestores profissionais. E o exemplo que eu vou dar aqui é da contratação do Ronaldinho Gaúcho. Quando o Flamengo contratou o Ronaldinho Gaúcho, eu, como torcedor, vibrei. Afinal de contas, quem não quer o Ronaldinho Gaúcho no seu time? Era a estrela, na época, era a estrela do futebol mundial que estava voltando para o Brasil e o Flamengo fez essa contratação. No entanto, o Flamengo não tinha condições financeiras para arcar com o salário de uma estrela do futebol mundial. Justamente por quê? Porque o Flamengo, ao longo dos anos, foi se endividando, né, por meio dessas decisões, que são decisões tomadas muito mais com o coração do que com a cabeça. Então, essa gestão amadora fez com que os clubes do Brasil como um todo ficassem altamente endividados. E aí, Maurício, vem a questão da recuperação judicial. Por que a recuperação judicial está conectada à SAF? Porque hoje em dia não adianta eu profissionalizar a gestão se eu não tiver um mecanismo de reestruturação ou de pagamento dessas dívidas. E a recuperação judicial é um mecanismo, como o Ailton bem falou, criado lá em 2005, ou seja, testado, já bastante testado pelos tribunais brasileiros, que permite uma reestruturação das dívidas de forma coletiva, ou seja, ele reúne todos os credores em classes, coloca os credores em fila e determina a forma de pagamento. Por quê? Porque se não organizar a fila de pagamento dos credores, o que acontece? A gestão não consegue fluir. Porque o clube tem centenas de reclamações trabalhistas, centenas de processos de execução e ele é sufocado. Então, vamos supor, se eu sento hoje na cadeira do Santa Cruz para administrar o clube e o clube tem 200, 300 processos de credores contra ele, se não houver um mecanismo para organizar esses credores, para que o clube possa dispor de uma parte da sua receita e a outra parte poder desenvolver a sua atividade fim, que é propriamente o futebol, ele vai ficar completamente sufocado e não vai conseguir desempenhar a sua atividade. Então, a recuperação judicial e a SAF, elas estão diretamente ligadas justamente em razão do fato da necessidade de se profissionalizar os clubes no Brasil e, ao mesmo tempo, de se oferecer um mecanismo para pagamento das dívidas. Porque o passado não pode ser apagado. Eu não posso passar uma borracha no passado, das dívidas que foram acumuladas no passado, e dizer o seguinte, olha, não, agora, a partir de hoje, eu quero criar aqui uma sociedade anônima do futebol, não vou pagar mais ninguém do meu passado e eu quero olhar para frente. Não, a dívida permanece. Alguém vai ter que pagar essa dívida. Então, são coisas, a SAF e a recuperação judicial, ou outros mecanismos que existem na lei também, são mecanismos que devem andar em conjunto para atingir o fim, que é, no final do dia, mudar o futebol brasileiro. O futebol brasileiro, desde lá do 7-1, que a gente vem discutindo como mudar o futebol brasileiro. O futebol brasileiro, que era protagonista no mundo, deixou de ser. Então, esse movimento do clube empresa, né, que surge no Congresso, depois a gente pode debater um pouco sobre isso, da origem do clube empresa, ele vem muito com esse objetivo de mudar a gestão dos clubes brasileiros para que o resultado final seja o que o torcedor mais gosta, que é o que você falou no início da live. O torcedor, ele gosta de ir para o clube, para o estádio de futebol, tomar sua cerveja e ver o time ser campeão. Agora, para isso, precisa de uma organização administrativa. E os clubes que ficaram mais de 100 anos desorganizados e sendo geridos de maneira totalmente amadora, esses clubes agora têm essa gestão amadora refletida no campo. Porque o campo hoje não consegue jogar justamente em razão do acúmulo de irresponsabilidades cometidas no passado. Então, deixa eu pegar